Olá, hoje nós vamos começar o nosso tópico final do curso, discutindo termodinâmica. Para fazer essa discussão, nós vamos iniciar apresentando alguns fundamentos básicos que vão ser úteis como guia para que a gente consiga destrinchar os conceitos envolvidos nessa questão sobre a termodinâmica e também apresentar algumas aplicações, tais como o que nós vamos ver ainda hoje, sobre a questão das escalas termométricas e da dilatação térmica. Então, nossa discussão vai se iniciar imaginando o seguinte. Primeiro, vamos definir precisamente do que se trata um sistema termodinâmico. Bom, nós já estudamos aqui nesse curso o problema de fluidos, que envolvem gases e líquidos. Gases e líquidos, em geral, são constituídos é uma matéria constituída por um número muito grande de partículas, assim como também sólidos. Esse número é da ordem do número de Avogadro, ou seja, 10 a 23. Então, vamos imaginar, apenas por uma simplificação de uma imagem para as nossas ideias, que nós estejamos falando de um gás, ok? Então, suponha que eu tenha um movimento dessas partículas do gás, e essas partículas elas têm como propriedade intrínsecas grandezas como a massa e as cargas elétricas. Okay? Essas propriedades das partículas elas implicam numa interação entre essas partículas que vão se dar através de forças que vão agir sobre essas partículas, forças que podem ser, por exemplo, a força elétrica ou a força gravitacional. Bom, para determinar, portanto, o movimento de cada uma das partículas que constituem o nosso sistema, nesse caso gás, nós temos que resolver uma equação de movimento, como essa que aparece aqui, para, por exemplo, a partícula 1, que vai ter uma massa m1, uma aceleração dada por esse termo aqui, e sobre ela age uma força F1. Essa força F1 é o resultado líquido da ação de todas as forças das demais partículas sobre aquela. Se nós estivermos falando, por exemplo, da interação elétrica, como também poderia ser por causa da força gravitacional, essa força vai depender da distância relativa entre as partículas. E como as partículas estão se movendo, essa força vai acabar se alterando à medida que elas se movem. Bom, mas isso quer dizer que, então, que o estudo do movimento dessas partículas vai depender de um conjunto de equações que estão acopladas entre si. Ou seja, uma solução de uma equação depende da solução de uma outra equação. E, portanto, nós vamos ter um número muito grande de equações diferenciais para descrever o movimento dessas partículas, sendo que essas equações não são independentes entre si. O que torna esse problema virtualmente impraticável, ou seja, impossível de ser resolvido. Mesmo que nós conseguíssemos, no entanto, resolver esse conjunto de equações muito grandes e acopladas, nós ainda teríamos que lidar com o significado dessa solução. Então, no caso de um gás, o que nós faríamos ao saber quais são as velocidades e as posições das partículas em cada instante de tempo? Como isso nos ajudaria a compreender as propriedades desse gás? Então, essa também não é uma tarefa direta e, portanto, a termodinâmica ela nasce justamente no intuito de resolver esse dilema, ou seja, de tentar passar para um problema mais simples, que não envolve resolver um sistema acoplado de equações diferenciais para um número infinitamente grande de partículas, e ao mesmo tempo de ser capaz de responder a questões mais básicas, como determinar as propriedades de um determinado sistema constituído por esse número muito grande de partículas. Então, ao invés de me preocupar em resolver as equações de movimento para cada uma das partículas que formam um gás, eu posso lidar com um problema mais simples de ter que determinar apenas um conjunto limitado de propriedades para esse gás. Essas grandezas que vão caracterizar essas propriedades, elas são chamadas de variáveis de estado. Um conjunto típico dessas grandezas é, por exemplo, o conjunto formado por 3 delas, que é a pressão, volume e temperatura. Evidentemente, esse conjunto, esses valores de pressão, volume e temperatura, eles de alguma maneira manifestam o comportamento microscópico do sistema, ou seja, eles estão relacionados sim à solução
do conjunto de equações diferenciais que determinam o movimento dessas partículas. Então, eles estão ligados, de alguma maneira, à posição e à velocidade das partículas, uma vez que nós estamos falando aqui de um sistema clássico, e bem como nós bem sabemos, qualquer solução de um sistema clássico passa pelas propriedades newtonianas desse sistema. Então, embora não seja direto, mas pressão, volume e temperatura, como nós vamos ver ainda ao longo da discussão sobre termodinâmica, estão ligadas a comportamentos médios da velocidade e da posição das partículas. Essa conexão ela só se dá quando esses valores médios, que envolvem as posições e as velocidades das partículas, alcançam um certo regime em que esses valores param de oscilar no tempo. Como as partículas estão se movendo, novamente imaginando a configuração de um gás, as partículas se movem de forma bastante complicada com o tempo. E, portanto, esses valores, essas médias de posições e velocidades, elas também vão mudar com o tempo. Mas alcançará um regime, esse movimento, em que a flutuação com o tempo dessas médias passa a ser desprezível. E quando isso acontece, nós dizemos que o regime alcançou o chamado equilíbrio termodinâmico. Nesse equilíbrio termodinâmico, é possível então conectar essas médias com os valores dessas grandezas que caracterizam o estado, digamos assim, macroscópico, ou seja, valores como pressão, volume e temperatura. Então, quando nós descrevemos o estado do sistema através do estado dinâmico dele, portanto, através de posições e velocidades, nós estamos falando de uma descrição microscópica do sistema. No entanto, quando nós passamos a descrever, no caso de um sistema termodinâmico, onde isso é possível, ou seja, um sistema formado por um número muito grande de partículas, o estado desse sistema, através de um conjunto finito de quantidades, e essas quantidades estão ligadas ao comportamento médio das grandezas microscópicas, então essa descrição é dita macroscópica, porque ela envolve não apenas uma partícula, mas um conjunto coletivo de um número muito grande de partículas. Okay? Então, dessa maneira, o que nós vamos fazer aqui é justamente analisar, uma vez que nós vamos estudar a termodinâmica, essa descrição macroscópica. E, portanto, essa descrição macroscópica vai caracterizar sempre o estado de um sistema a partir do conhecimento de um conjunto de grandezas que são, por exemplo, pressão, volume e temperatura. Então, o problema da termodinâmica é determinar esse conjunto de valores, que vai determinar, por sua vez, o que nós chamamos de um estado termodinâmico. Então, diferentemente do problema do movimento, onde nós precisamos determinar posição e velocidade, ao estudar um sistema com muitas partículas, nós caracterizamos esse sistema a partir do conhecimento dos valores de um conjunto de grandezas, tais como pressão, volume e temperatura. E cada vez que o sistema muda de estado, ele terá valores diferentes de pressão, volume e temperatura. Bom, assim como também possivelmente de outras. Aqui no nosso curso, nós vamos nos limitar quase sempre a avaliar essas três grandezas, ok? Mas é importante destacar que no estudo geral da termodinâmica é possível também ter outras grandezas além de pressão, volume e temperatura. Bom, então o nosso problema e o problema da termodinâmica passa a ser caracterizar um sistema através do conhecimento desse estado, que é definido pelos valores dessas grandezas, e saber como um sistema pode alterar seu estado a partir do momento em que ele interage com outros sistemas ou com o ambiente, que também pode ser considerado um segundo sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma pedra de gelo e ele interage com o ar ao redor dela, essa pedra de gelo, evidentemente, vai mudar propriedades como, por exemplo, seu volume. Né? Uma vez que ela interage com o ar, ela vai começar a ser o que vai fazer e o volume que ela ocupava vai se tornar diferente. Então, o equilíbrio vai ser alcançado com um outro valor de volume, um outro valor de temperatura e possivelmente também outro valor de pressão em algumas situações, não em todas. A pressão, ou o volume, ou a temperatura, dependendo do tipo de transformação, pode ocorrer sem que esses valores se alterem. Mas, de qualquer maneira, pelo menos um desses três valores vai se alterar à medida que o sistema muda de um estado para outro. Se eles não se alterarem, então o sistema permanece no mesmo estado. Bom, essa interação que faz com que haja a mudança de estado de um sistema termodinâmico
ela pode se dar através de diversas maneiras distintas. Então, aqui, nessa transparência, a gente ilustra dois tipos de troca que se dá entre um sistema. Novamente, por simplicidade, nós pensamos como um gás, mas é sempre importante destacar que nossa discussão não se limita a gases, mas pode envolver também líquidos ou também sólidos, né? Como, por exemplo, no problema que eu mencionei sobre o gelo. Bom, mas se a gente imaginar que eu tenho um gás, então esse gás ele está colocado num recipiente e esse recipiente se encontra aberto para o ambiente. E, portanto, ele pode trocar com o ambiente energia, por exemplo, e pode trocar também partículas, uma vez que as partículas contidas, as partículas do gás contidas naquele recipiente podem fugir daquele recipiente e passar para o ambiente, como ocorre, por exemplo, quando eu abro um vidro de perfume. Então, as partículas saem do recipiente, que é o vidro, e passam para o ar, que é o ambiente, nesse caso. Essas trocas e essa interação, portanto, são determinadas justamente pela fronteira que se estabelece entre o sistema que eu estou estudando e outro sistema, que pode ser também o ambiente. Então, existem dois tipos de fronteiras típicas, ou que também nós chamamos de paredes. É apenas um nome, mas pode significar mesmo uma parede real, quando, por exemplo, eu tenho dois sistemas que estão separados fisicamente através de uma interface, ou podem ser apenas uma forma simbólica de dizer que são os limites do sistema. Tá? Então, por exemplo, quando eu coloco o gelo em contato com a superfície e eles vão trocar, vão fazer uma interação entre si, de maneira que o gelo vai se transformar e a superfície também vai mudar de estado, essa troca ocorre entre os limites de cada uma dos sistemas envolvidos. Nesse caso, da superfície, da mesa, por exemplo, sobre a qual eu coloco o gelo, e do contorno do gelo. Portanto, essas paredes envolvem esse tipo de interação, e essas paredes elas podem favorecer essa interação ou podem dificultar essa interação. Nos limites extremos, quando elas favorecem completamente a interação, nós dizemos que essas paredes são paredes condutoras. Mas quando elas impedem que haja uma interação entre dois sistemas, nós chamamos essas paredes de paredes isolantes. Então, uma parede isolante ela não permite que haja interação de um sistema com o outro, que está em contato com o primeiro sistema através dessa parede, mas se ela for condutora, ela permite. Bom, então, uma vez que um sistema colocado num local onde as paredes que envolvem o sistema sejam isolantes, portanto não permitam a interação, se esse sistema se encontra num certo estado, como ele não pode interagir com o outro ou com o ambiente porque ele está envolvido por uma parede isolante, não há nenhuma razão para ele mudar de seu estado. Então, digamos que eu tenha um sistema A que caracteriza-se por um estado termodinâmico determinado pelos valores das variáveis pressão, PA, volume, VA, e temperatura, TA. Eu tenho um sistema B, que é caracterizado, por sua vez, por uma pressão PB, um volume VB e uma temperatura TB. Esses dois sistemas eles estão envolvidos por paredes isolantes, como a gente vê aqui na ilustração da figura no caso A. Eu junto, então, esses sistemas, formando um único sistema, mas que ainda se encontra isolado entre si, os dois subsistemas, por uma parede isolante. Como todo o meu sistema A e todo o meu sistema B não conseguem interagir um com o outro por conta das paredes isolantes, então esse sistema coletivo A mais B vai ser formado por dois subsistemas, com cada um deles manifestando ainda o mesmo estado termodinâmico em que ele estava antes de eu fazer essa colagem. Okay? Então, não acontece nenhuma transformação, nenhuma mudança nesse estado, justamente porque esses sistemas estão isolados entre si através de paredes isolantes. Então, se há uma parede isolante, não há interação e, portanto, não é possível que o sistema possa mudar de estado se ele não interage de maneira nenhuma com outro sistema ou com um ambiente. Bom, por outro lado, se digamos que naquele caso anterior, onde eu tinha os dois subsistemas conectados dessa forma, eu agora transformo essa parede que separa A de B, essa daqui, numa parede condutora. Então, se agora ela passa a ser uma parede condutora, pode haver troca e interação entre os subsistemas A e B, e com isso o que vai acontecer é que esses sistemas eles vão alcançar um novo equilíbrio, que vai ser comum aos dois, e, portanto, eles vão compartilhar os valores da grandeza que eles podem trocar. Então,
eu posso ir para um novo equilíbrio, em que eu possa ter uma nova pressão, um novo volume, uma nova temperatura comum aos dois. Tá? Ou também pode ser que apenas uma dessas grandezas seja comum aos dois. Mas essa interação permite, em princípio, que o sistema mude seu estado de equilíbrio, passando para um outro estado de equilíbrio que vai ser comum a A e a B. Bom, é graças a isso, por exemplo, que nós podemos dizer o seguinte: se eu tenho um sistema A que está em contato com o sistema C, que entra em equilíbrio, da mesma forma que A entrou em equilíbrio com B nessa ilustração, e eu tenho um sistema B que também se encontra em equilíbrio com o mesmo sistema C, no primeiro caso, portanto apresenta o mesmo estado termodinâmico, então é claro que A vai estar em equilíbrio com B. Então, essa lei de equilíbrio, A está em equilíbrio com C, B está em equilíbrio com C, implica que A está em equilíbrio com B. Essa lei de equilíbrio, quando se trata, por exemplo, do equilíbrio entre temperaturas, implica no que nós chamamos de equilíbrio térmico. E essa relação de que três sistemas, na verdade, um em equilíbrio com o outro, o segundo em equilíbrio com o terceiro, implica no equilíbrio entre os dois, entre o primeiro e o terceiro, resume o que nós chamamos de lei zero da termodinâmica. Ou seja, quando você coloca dois sistemas em contato com temperaturas distintas, eles vão alcançar um equilíbrio compartilhando a mesma temperatura, e isso é o que nós chamamos de lei zero da termodinâmica. E é graças à lei zero da termodinâmica que os termômetros funcionam, porque o princípio de funcionamento de um termômetro é justamente esse. Tem um corpo que está a uma temperatura, o objeto, que é o termômetro, está inicialmente a outra temperatura, mas ao ser colocado em contato com o corpo, o termômetro vai alcançar um equilíbrio, que é a leitura, que é exatamente igual, nesse caso, à temperatura do corpo. E, portanto, a leitura que ele vai fazer é precisamente a leitura da temperatura do corpo. Temperatura essa que ele quer medir. Bom, até aqui nós falamos temperatura, temperatura e temperatura N vezes, mas nós não definimos precisamente do que se trata esse conceito. O que seria temperatura? Bom, por hora nós vamos deixar assim, conservando apenas a nossa ideia pré-concebida já, do conhecimento comum, né, de que temperatura está associada a essa sensação térmica de quente e frio. Mas na frente nós vamos dar uma interpretação mais formal para esse termo, temperatura, e avaliar como essa interpretação impacta sobre esse nosso senso comum da relação entre quente e frio. Bom, e é justamente falando sobre termômetros e temperaturas que nós vamos agora discutir como fazer a medida dessa grandeza da temperatura e, portanto, como um instrumento que funciona graças, como eu disse, a essa relação que existe entre dois corpos que inicialmente se encontram a temperaturas diferentes, mas quando postos em contato, devido ao equilíbrio térmico e, portanto, a lei zero, alcançam uma temperatura comum aos dois. Então, nós vamos ver como esse tipo de propriedade me permite criar um instrumento que é capaz de medir a temperatura de um objeto. Bom, uma outra propriedade que se faz necessário para explicar o funcionamento de um termômetro é aquela que diz, como nós vamos ver ainda hoje, ainda nesse vídeo, que diz que quando um sistema físico sofre alteração de temperatura, essa alteração se manifesta na mudança das dimensões físicas desse sistema. Ou seja, esse sistema ele pode aumentar ou diminuir de tamanho devido à flutuação de temperatura que ocorre sobre ele. Bom, esse é o processo que nós chamamos de dilatação térmica. Então, por exemplo, se eu pego um vidro, tá? Imagina eu tenho um invólucro de vidro e eu coloco dentro desse vidro mercúrio líquido. Ao aumentar a temperatura do mercúrio líquido, que vai ser feita pelo aumento da temperatura do vidro, uma vez que o vidro se encontra em contato com o mercúrio diretamente, então eles vão alcançar um equilíbrio e a temperatura do vidro vai passar a ser a temperatura do mercúrio. Quando isso acontece e há um aumento de temperatura, a coluna de líquido do mercúrio muda de tamanho, aumentando.
Então, se eu coloco esse mercúrio dentro de um vidro, o que eu vou observar, à medida que a temperatura aumenta, é que a altura dessa coluna de mercúrio sobe no meu invólucro de vidro. Ok? E se a temperatura diminui, a coluna fica numa altura menor. Bom, então é graças a esse princípio que nós podemos construir um termômetro. E para fazer a medida, então nós precisamos associar a altura da coluna com o valor de temperatura. Essa associação é feita através de uma escala, como nós podemos fazer uma associação entre o tamanho de uma régua e uma medida em uma certa unidade, como por exemplo metros. Então nós precisamos fazer uma conexão entre a grandeza que eu quero medir e o instrumento que eu vou usar. Então, para fazer essa conexão, eu preciso, antes de mais nada, calibrar o meu instrumento. Então eu preciso usar alguns pontos de referência e se escolhe como pontos de referência para fazer essa calibração dois pontos especiais de um sistema especial, que no caso é a água. Esses pontos são aquele. O primeiro ponto é o ponto associado à fusão da água, ou seja, o ponto em que a água na forma sólida passa a se liquefazer. Tá? Ou o contrário, o ponto em que a água líquida começa a congelar. Esse ponto a gente associa a um valor zero nessa escala que nós vamos chamar de escala Celsius. Então, o ponto de fusão equivale a 0 graus Celsius. O outro ponto é aquele ponto em que a água passa da sua fase líquida e começa a se vaporizar. Isso acontece num valor que nós vamos dizer que é 100 graus Celsius. Além disso, eu vou estabelecer que a relação que existe entre a altura da coluna do mercúrio líquido, do meu termômetro, e o valor da temperatura é uma relação linear, como essa que aparece aqui no slide. Okay? Então, nessa relação linear, eu tenho que satisfazer dois pontos especiais. Quando eu colocar em contato o meu termômetro de mercúrio líquido com um sistema de gelo no ponto de fusão, eu vou marcar o valor da altura da coluna como um valor L0 e dizer que esse valor L0 está associado à temperatura de 0 graus Celsius. Então, eu agora pego o meu termômetro e levo ele em contato com a água num ponto em que ela começa a se vaporizar. E eu vou medir novamente a altura da coluna de mercúrio e marcar essa altura como L100. E daí dizer que essa altura da coluna de mercúrio está associada à temperatura nessa escala, sendo essa temperatura 100 graus Celsius. Muito bem, então se eu assumo que a relação entre a altura da coluna e a temperatura é linear e eu tenho esses dois pontos, é fácil encontrar os valores dos coeficientes do meu ajuste linear, A e B, e daí eu ter essa expressão para a temperatura usando a medida de qualquer altura de coluna do mercúrio. Quando eu colocar esse termômetro em contato com um objeto qualquer, em que eu meça o valor do L e aí substitua nessa relação para obter o valor da temperatura em graus Celsius. Então, isso define a chamada escala Celsius, mas essa escala ela tem uma questão que implica num problema para a medida, que é toda a minha medida está baseada no fato de que eu estou assumindo essa propriedade de dilatação térmica para o mercúrio. Mas digamos que você quisesse construir um outro termômetro usando uma outra substância que não fosse mercúrio líquido. Então, o que você observaria seria o mesmo tipo de processo, com uma única diferença. No entanto, uma diferença importante. Se você usar um outro líquido, ele também vai se dilatar com a mudança de temperatura. A altura da coluna dele vai aumentar quando a temperatura aumentar e vai diminuir quando a temperatura diminui. No entanto, esse aumento e essa diminuição podem acontecer em proporções diferentes daquela do mercúrio. O que significa que cada instrumento que eu construísse usando diferentes substâncias teria diferentes valores de medida. O que não é bom, porque significa que o mesmo objeto medido com dois instrumentos diferentes apresentaria valores de temperaturas distintas. Então eu não quero ter uma forma de medir a temperatura que dependa do instrumento. Então, para isso, nós precisamos de uma escala universal, uma escala que independa da forma da substância que eu use para construir o meu termômetro. Essa escala universal, que nós vamos chamar de escala Kelvin,
ela é feita a partir do seguinte modelo de termômetro, para o chamado termômetro de volume constante. Então, nessa montagem que nós temos aqui, nós temos a ilustração do que será o nosso termômetro, em que eu quero medir a temperatura de um sistema, que pode ser, por exemplo, um fluido, tá? Se está contido nesse recipiente aqui, e eu tenho um aparato que envolve um bulbo. Esse bulbo é cheio por um certo gás, okay? Que vai prestar um serviço similar àquele que o mercúrio líquido prestava na discussão anterior. E esse gás ele está contido, então, nesse recipiente, com esse tubo em U. E a outra parte do tubo em U, que é conectada ao bulbo através de um tubo flexível, ela tem uma certa quantidade de mercúrio líquido. Bem? Toda vez que eu colocar o sistema em contato com o bulbo, o gás vai expandir-se até um certo ponto, por conta justamente dessa dilatação térmica, que está ligada, o volume dele vai estar ligado, portanto, à temperatura do sistema. No entanto, eu vou sempre ajustar o meu tubo flexível, que conecta o bulbo com o tubo onde eu tenho mercúrio líquido, de maneira a que esse ponto, que marca a interface entre o gás e o mercúrio líquido, permaneça sempre no mesmo local. Então, esse ponto N aqui vai ser um ponto que vai ficar fixado. É por isso que o nome desse instrumento é um termômetro a volume constante, porque uma vez que esse ponto fica fixo, o volume que ocupa o gás é mantido fixo. Bom, então eu vou construir a minha escala fazendo uma coisa similar ao que eu fiz com o caso Celsius, em que a primeira coisa que eu farei é calibrar a minha escala usando 2 pontos especiais. E os pontos em questão serão os mesmos 2 pontos da discussão anterior. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Então, eu tenho esse gás, certo? Um gás de uma certa espécie química, será gás hélio, por exemplo, ou oxigênio, ou hidrogênio. E esse gás está contido nesse bulbo com uma certa massa. Essa massa eu vou chamar de M0. Então, é uma certa quantidade dessa massa. E aí eu vou colocar, exatamente para calibrar a minha escala, inicialmente, o bulbo em contato com um sistema que é a água no seu estado de fusão. Bom, quando isso acontecer, uma vez que esse ponto aqui se encontra fixo, eu vou ter a minha coluna de mercúrio líquido no resto do aparato, tendo uma diferença de altura entre a interface que ela vai ter com o ar e aquela que ela tem com gás, medida por essa altura H. Com isso, usando a equação de Esteban, que nós aprendemos na primeira parte do curso, eu posso calcular a pressão que o gás está fazendo sobre o mercúrio, que é exatamente a pressão nesse ponto N aqui. Okay? Uma vez que, lembrem, a pressão só depende da altura. Então, a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto, e a pressão nesse ponto será P0 mais o ρ do mercúrio vezes GH. Bom, então, eu anoto esse valor da pressão, e agora eu vou chamar esse valor de PG, pressão relacionada ao G. Agora eu coloco o bulbo desse aparato em contato com outro sistema, que é a água no seu estado de vaporização. E eu vou medir novamente a pressão, sempre tomando cuidado de que o ponto, ajustar o tubo flexível quando eu fizer a alteração, para que o ponto N não se altere de altura. E aí, o valor da pressão que eu vou calcular, usando novamente a relação de Esteban, vai me dar um valor PV, a pressão de vapor. E eu faço isso para aquela massa de gás. Então, digamos que eu tenho aqui um gás do tipo A, e agora o que eu farei eu vou refazer as minhas medidas usando o mesmo gás, mas com a quantidade de massa menor. Eu vou chamar de M1. E eu vou reproduzir esse resultado, medindo as mesmas quantidades, o PG e o PV, para essa massa M1, e depois passar a medir os mesmos valores de PG e PV para uma massa menor ainda, M2. O que eu observo, e essa observação é válida para qualquer tipo de gás que eu utilize no meu experimento, é que à medida que eu diminuo a massa e, portanto, diminuo a pressão no ponto de gelo, o que ocorre é que essa
o valor da razão entre a pressão no ponto de vapor e a pressão no ponto de gelo convergem para um valor que independe do gás que eu utilizo. Esse valor é esse número aqui, 1,366. Portanto, eu tenho que nesse limite em que o PG tende a zero, essa razão entre a pressão em vapor e a pressão de gelo a volume constante vale 13,66. E eu vou dizer que essa razão aqui é a razão também entre as temperaturas naquele ponto de vapor e a temperatura no ponto de gelo. Então, uma vez que a razão entre essas duas temperaturas é esse valor, e esse valor não depende do gás que eu utilize, eu agora posso determinar uma escala que vai independer do tipo de substância que eu usar para fazer a medida de temperatura. Antes, a altura da coluna dependeria de eu usar mercúrio ou outra coisa qualquer. Aqui, essa razão entre essas temperaturas, como vocês veem, não depende do tipo de gás que eu utilize. Bom, além disso, agora vem também uma decisão completamente arbitrária em que eu vou dizer que a diferença entre essas duas temperaturas de vapor e de gelo vale 100 unidades nessa nova escala, que é a chamada escala Kelvin. Então, vale 100 Kelvin. Tá? Da mesma maneira que antes eu também tinha assumido que para a escala Celsius a diferença de temperatura entre o ponto de gelo, entre o ponto de fusão e o ponto de vaporização também era 100 unidades daquela escala Celsius. Bom, então uma vez que eu tenho essa razão entre essas duas temperaturas e essa diferença entre elas, eu vou chegar ao fato de que nessa nova escala a temperatura de gelo vale 273,15 graus Kelvin e a temperatura de vapor vale 100 unidades mais, ou seja, 373,15. Então, para um sistema a temperatura T qualquer, a maneira que eu vou encontrar de medir a temperatura dele, usando esse termômetro a volume constante, é tomar então esse sistema, fazer uma medida dele usando um ponto de referência, que é o ponto de gelo, depois medir a temperatura do sistema no próprio valor, medir a pressão para o próprio sistema, que eu quero medir a temperatura, diminuir a massa, medindo valores sucessivos até ver para quanto convergirá essa relação aqui, à medida que o PG diminui, ou seja, que a massa do gás diminui. Então, assim, eu tenho uma temperatura para aquele sistema e essa temperatura vai independer do tipo de gás que eu estou usando aqui. Então, essa é uma temperatura medida numa escala absoluta, que independe da substância usada para fazer a medida. Bom, uma outra propriedade da termodinâmica que aparece graças justamente à questão da temperatura é que, como nós dissemos, com relação ao funcionamento do termômetro, o fato de um sistema físico, pode ser um sólido, um líquido, um gás, sofrer alteração de temperatura, manifesta-se nesse sistema, entre outras coisas, como a alteração de suas dimensões físicas. Então, no processo que nós chamamos de dilatação térmica. A coluna de mercúrio do termômetro muda de tamanho se a temperatura muda de valor. Então, se a temperatura aumenta, a coluna aumenta. Se a temperatura diminui, a coluna diminui de altura. Então, esse processo de alteração das dimensões físicas é o que nós chamamos de dilatação térmica, uma vez que essa alteração se dá pela variação da temperatura.
No caso de sólidos, nós temos três tipos de dilatação, que são as dilatações lineares, superficiais e volumétricas. Nós vamos analisar cada uma delas aqui e também terminar analisando a situação em que essa dilatação se dá em líquidos, como é o caso da coluna de mercúrio do termômetro. Bom, imagine que eu tenho, vamos começar a nossa discussão pela dilatação linear, imagine que eu tenho uma linha. Nessa linha eu marco 2 pontos. Então, numa temperatura inicial, vou chamar de T0, a distância entre esses 2 pontos marcados na linha vale L0. Agora, o que eu farei é aumentar a temperatura para um valor muito pequeno em relação a T0. E o que eu vou observar é que esses pontos agora, pontos que antes eu tinha marcado, eles se distanciam um do outro por um valor que é um acréscimo dL em relação à distância da temperatura anterior. Então, ao variar a temperatura em dt, eu ganho uma variação dL, a distância entre os pontos. E eu observo que essa variação de distância ela é exatamente proporcional à variação da temperatura e também proporcional à distância inicial que esses 2 pontos tinham. Então, dessa forma, eu posso relacionar essa mudança da distância através da mudança da temperatura nessa equação aqui, onde essa constante de proporcionalidade, alfa, que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear, vai depender do material em que o processo de dilatação ocorre. Então, se minha linha, por exemplo, for representar um fio de cobre, esse alfa vai ter um valor. Se for um fio de prata, vai ter um valor. Se for um fio de ouro, vai ter um outro valor. E assim sucessivamente. E esse alfa, então, vai medir a facilidade que aquele sistema tem de aumentar ou diminuir suas dimensões físicas à medida que a temperatura aumenta ou diminui. Bom, então, uma vez que eu tenho essa relação aqui, eu posso me perguntar o seguinte: quanto deve valer o comprimento do fio, ou a distância entre 2 pontos daquele fio, quando eu faço o meu sistema sofrer uma variação de temperatura ΔT, passando da temperatura, por exemplo, T0 para a temperatura T0 mais ΔT. Bom, então, se eu faço isso, eu tenho que responder essa pergunta integrando essa relação aqui entre um L0 e L0 mais ΔL, vai ser um novo comprimento da nova distância entre os pontos, e do outro lado, integrando uma temperatura entre a temperatura inicial, quando o comprimento era L0, até uma temperatura final, onde o comprimento é esse outro valor aqui. Bom, e aí nós chegamos nessa relação aqui. Okay? Para medir o quanto houve de variação do comprimento, ou seja, o ΔL, eu vou fazer uma medida numa condição especial em que eu considere que essa variação de temperatura ΔT entre o primeiro passo e o passo final é um valor pequeno. O ΔT é pequeno comparado com a temperatura inicial. Então, não vou passar de por exemplo, de 30 graus Celsius iniciais e passar até 1 milhão de graus Celsius. Tá? Então, essa variação de temperatura aqui vai ser uma variação pequena comparada com a temperatura inicial. Bom, se isso puder ser verdade, então essa exponencial que aparece aqui, ela pode ser aproximada por um fator que é o próprio argumento dela. Então, ao invés de ter a exponencial de αt, eu vou ter, na verdade, 1 mais alfa ΔT, desde que esse ΔT, como eu disse, seja pequeno. Então, se eu puder considerar esse ΔT pequeno, eu posso passar dessa expressão aproximando a exponencial através de uma propriedade que nós chamamos de série de Taylor. Tá? Vocês podem ver com mais detalhes como está descrito nas notas de aula, para essa relação aqui. Então, agora eu tenho uma relação diretamente linear entre o comprimento, a variação do comprimento, né, o L menos L0, que seria o ΔL, e a variação da temperatura ΔT. Okay? Então, dessa forma, para uma temperatura T qualquer, o comprimento do fio, ou a distância entre 2 pontos do fio, vai se dar por essa relação, onde ΔT é justamente a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Bom, esse processo de dilatação ele também pode acontecer para o caso de uma superfície. Então, você tem uma placa, por exemplo, uma
placa quadrada, que inicialmente, bom, uma retangular, vamos dizer assim, inicialmente tem comprimentos Lx e Ly. Tá? E esses comprimentos são medidos a uma temperatura T0. E agora eu faço aumentar essa temperatura, digamos, ou poderia também imaginar diminuir, para um valor T0 mais ΔT. E agora eu quero saber qual vai ser os novos valores que eu vou medir, ou seja, qual vai ser a nova área que eu vou medir para a placa depois que ela sofre essa variação de temperatura. Em princípio, a expansão térmica, a dilatação térmica, poderia acontecer de maneira diferente nas direções x e y. Tá? Então, isso é o que eu deveria esperar em geral, que acontecesse isso. No entanto, para os materiais chamados isotrópicos, essa dilatação térmica não depende da direção. Então, nesse caso, eu vou assumir que o coeficiente de dilatação associado a uma variação na direção x é igual ao coeficiente associado à variação na direção y. Todos eles valem o mesmo alfa. Então, sendo assim, a variação da área, que vai se dar pela variação então do produto Lx e Ly, vai me dar um resultado final, essa relação aqui, onde eu tenho na direção x essa relação entre a variação no comprimento x em relação ao próprio comprimento inicial, e aqui a mesma coisa na direção y. Tomando os valores que nós vimos que vale para o caso da dilatação linear, onde o ΔL é igual a alfa ΔT, nós temos um termo que seria aqui o alfa ΔT para o primeiro caso, um outro mais alfa ΔT, e portanto a variação da área com relação à área inicial será 2 vezes alfa ΔT vezes o valor daquela área inicial. Processo semelhante, como vocês podem ver nas notas de aula com mais detalhes, também pode ser encontrado para o caso volumétrico, em que agora eu tenho uma dilatação que acontece em cada uma das direções, x, y, z, e novamente assumindo materiais isotrópicos, essa dilatação ocorre de forma idêntica para as 3 direções, e nesse caso, então, a variação no volume é igual a 3α vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Tá? Então, nós podemos dizer que, no caso superficial, nós temos um alfa efetivo, que eu vou chamar de alfa S, para o caso linear, desculpe, um alfa igual a alfa S. Para o caso superficial, nós temos um coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes aquele valor do coeficiente de dilatação linear, e para o caso volumétrico, essa constante é 3 vezes o valor da constante de dilatação linear. Tudo bem? Bom, e no caso de líquidos? No caso de líquidos, não faz muito sentido falar em direção. Porque um líquido, né, imagina que eu tenho uma amostra de água, não é possível determinar uma direção x, y e z, porque é aquela amostra de líquido. Então, o que nós temos aqui é uma dilatação que acontece no volume, naturalmente, à medida que a variação da temperatura ocorre, e essa dilatação ela é experimentalmente observada se comportando de uma maneira similar àquela que nós vimos antes para os sólidos, mas com um coeficiente de dilatação puramente volumétrico, que não envolve o valor do alfa, que é dado por esse valor de beta. E esse valor de beta é maior do que o valor de 3α. O que significa que um líquido, sofrendo a mesma variação de temperatura que um sólido, se dilatará por uma quantidade de volume superior ao do sólido. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra de água preenchendo completamente um becker de vidro, como esse aqui, e eu aqueço o sistema, o becker de vidro e a água, enquanto a água vai se dilatar por um certo volume, o becker vai se dilatar uma quantidade menor, com isso eu vou ter um extravasamento do líquido devido ao fato de que ele se dilatou mais do que o vidro. Okay? Então, por hora é isso. E nas notas de aula, os detalhes sobre essas relações se encontram presentes, assim como também alguns problemas para vocês praticarem esses conceitos.